Olá, queridos amigos e amigas da Casa Fake. É com muita alegria que estamos aqui juntos mais uma vez para trazer uma interpretação sobre os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E como sempre fazemos nas nossas participações, iniciamos e encerramos as atividades com uma prece. Assim, convido a todos a fechar os olhos, a respirar de forma tranquila, buscando acalmar os nossos corações e, sobretudo, direcionar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador. Pai de infinito amor, de infinita bondade, Pai de infinita misericórdia. Amado Mestre Jesus, nosso irmão maior e conselheiro de todas as horas, José, mentor espiritual desta casa que tanto nos auxilia, permitindo a troca de amor e caridade. Amados irmãos dos dois lados da vida, agradecemos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai, por nos permitir esta oportunidade de estudar sobre as Suas leis, sobre as obras de Jesus, divino pedagogo de tantos ensinamentos nos traz, e rogamos, Pai, luz e proteção para a nossa tarefa de hoje. E assim, agradecidos e felizes por este momento, pedimos humildemente permissão para dar início à apresentação, dando todos juntos graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre um dos tópicos do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os pobres de espírito. Faremos aqui a leitura e também traremos os comentários sobre a ótica da doutrina espírita, em especial dos itens 3 a 6, que trazem conteúdos sobre o seguinte tema: aquele que se eleva será rebaixado. E para que possamos compreender adequadamente os itens que iremos comentar, é necessário que façamos uma pequena introdução acerca do título deste capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Então vamos começar com uma reflexão. O que exatamente devemos entender sobre esta máxima de Jesus? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que é deles o reino dos céus, como registrou Mateus no capítulo 5, versículo 3 do seu Evangelho. Bem, ao contrário do que muitos imaginam, pobres de espírito não conceitua aquelas criaturas que são, digamos, desprovidas de inteligência, já que é muito comum associarmos o adjetivo pobre a tudo o que demonstra ou revela a carência de algo. Na sempre perfeita visão de Jesus, pobres de espírito são os homens que possuem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. São aqueles que não apenas admitem a existência de uma superioridade divina, mas, sobretudo, se submetem às suas leis, crendo na bondade e na justiça de Deus. Então, no sentido oposto ao que Jesus chamou de bem-aventurados, podemos dizer que estão os homens que, alimentados pelo orgulho, se colocam numa posição elevada, desmerecendo tudo aquilo que não guarda semelhança com as suas próprias crenças. Mas e o que vem a ser o orgulho? Como ele é conceituado? Como tudo na vida necessita de equilíbrio, podemos encontrar uma característica positiva no orgulho quando observamos uma pessoa sentir orgulho por alguém. Por exemplo, um pai ou uma mãe, quando sentem orgulho do seu filho, que pelo mérito de seu próprio esforço conseguiu passar naquele concurso que ele tanto desejava. Ou o orgulho que sentimos por nós próprios quando, por exemplo, através de muita disciplina, conseguimos resistir às tentações do dia a dia. Naquele almoço, por exemplo, self-service com mais de 20 pratos variados, pois precisamos evitar o excesso. Sob esse ponto de vista, o orgulho torna-se positivo pela atitude
altruísta que promovemos com as outras pessoas e também com nós mesmos. E no contrário, ou na contramão disso tudo, o orgulho se torna negativo quando é praticado em excesso. Quando a criatura humana, fugindo de sua sensatez, acredita que seu próprio valor está acima de todas as outras pessoas, quando ele superestima as suas qualidades, crê ser mais importante e melhor que qualquer outro, revelando uma satisfação incondicional de si próprio. Esse é o orgulho que se transforma em exibicionismo, em vaidade exacerbada e o mais autêntico egoísmo. É a arrogância ou soberba, classificada no cristianismo como um dos 7 pecados capitais. O orgulho exagerado segue no sentido contrário da humildade, colidindo com o que nos disse o Mestre Jesus sobre os homens pobres de espírito. E exatamente neste ponto, vamos iniciar os comentários sobre o tema central de hoje, que é: aquele que se eleva será rebaixado. E para isso, vamos seguir os exemplos trazidos pelo Mestre Jesus e que estão descritos no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, por meio de suas máximas. Vamos comentar aqui sobre 3 passagens de Jesus que irão nos ajudar a compreender como identificar e também como combater o orgulho, normalmente ainda enraizado na grande maioria das pessoas, além do próprio egoísmo, que nos impulsiona a querer nos elevar diante do próximo. A primeira máxima está registrada no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 18, versículo de 1 a 5, e diz o seguinte: vamos ler. Naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos conterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Muito bem, observem que a partir de uma pergunta aparentemente tola que os discípulos dirigiram a Jesus, ele ensina como devemos nos comportar para que tenhamos a possibilidade de entrar no reino dos céus. E essa primeira metáfora revela que Jesus compara o maior no reino dos céus a uma simples criança. Lembra da pergunta? Quem é o maior no reino dos céus? Jesus traz no exemplo da criança a humildade, a pureza e a simplicidade de coração. Ele vem nos dizer que a criança não diferencia as pessoas. Para elas, não há pessoas melhores ou piores. Pessoas são simplesmente pessoas, numa visão de pura humildade, sem apresentar qualquer sinal de vaidade. E em sua máxima, Jesus vai um pouco além nesse seu ensinamento. Ele complementa dizendo que aquele que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança será o maior no reino dos céus. Certamente Jesus não quis dizer que devemos nos humilhar e sermos pequenos ou até mesmo inferiores. Pelo contrário, nos enchermos sim de coragem e sermos dedicados a Deus. Afinal, é a Ele que devemos buscar. É dele o reino dos céus, o reino de Deus. E não há forma mais adequada para enxergarmos Deus, senão pelos olhos simples, puros e inocentes de uma criança. E há uma coisa muito interessante nesta máxima que traz a criança como figura central, que está diretamente associada ao tema de hoje: aquele que se eleva será rebaixado. Imaginem um exemplo do nosso cotidiano
onde nos comportando como adultos, seja no papel de pai, de mãe, de tio, avó, ou mesmo um irmão mais velho, e nos colocamos num degrau acima, num degrau elevado, mesmo que não tenhamos essa intenção. E nesse degrau que nos deixa, entre aspas, mais importantes perante a criança, podemos nos dar conta de que, no momento em que nos posicionamos com autoridade e transferimos isso para a criança, nos exaltando, ela responde de maneira simples, de tal forma que nos deixa completamente desconcertados. E essa forma humilde e pura nos deixa arrasados, rebaixados, pois são visões completamente diferentes de mundo. Criança, regra geral, tem um repertório de respostas que às vezes nos deixam perplexos. Agora, se ampliarmos esse exemplo para o nosso dia a dia, seja no trabalho, como empregado ou como empregador, no meio social, com os amigos ou com a família, certamente vamos identificar momentos em que nos elevamos de maneira desproporcional, sem querer nos damos conta disso. Precisamos estar atentos. E para concluirmos a análise desta primeira máxima, Jesus finaliza dizendo que aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Em outras palavras, Jesus afirma que quem oferece abrigo e amparo a uma criança ou a um de seus seguidores é como se estivesse recebendo, abrigando e amparando o próprio Jesus. Muito bem, a segunda máxima de Jesus nos traz a percepção de uma mãe que deseja que seus filhos estejam num lugar altivo, ou seja, elevado ao lado de Jesus. Esta passagem também está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos 20 a 28. E por ela ser um pouco grande, eu vou resumi-la. Vamos ler. A mãe de Tiago e João se aproxima de Jesus e lhe pede que seus filhos tenham assento no seu reino, um à direita e o outro à esquerda. Imediatamente, Jesus respondeu que não cabia a ele fazer essa concessão, pois isso será mérito para aqueles a quem o Pai tiver preparado. Quando os outros 10 apóstolos ouviram o que foi pedido a Jesus, ficaram aborrecidos com os 2 irmãos. Jesus então chamou-os e disse: Sabeis que os chefes das nações as dominam e os grandes fazem sentir seu poder. Mas entre vós não deverá ser assim. Pelo contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Este pedido ambicioso, revelado naquela época, revelava, naquela época, a preocupação daquela mãe com os interesses, com os seus próprios filhos, os discípulos Tiago e João. E no caso da mãe, podemos até mesmo entender e relevar o seu pedido, tendo em vista que ela mesma demonstrava puramente o seu empenho em querer o melhor para seus filhos conforme a sua própria visão limitada, o que é uma coisa natural. Qual é o pai e qual é a mãe que não quer ver o seu filho num local elevado, no melhor local possível, que seja bom para ele? Mas para os 2 evangelistas que acompanhavam Jesus em suas obras cotidianas, tendo o privilégio de absorver os seus ensinamentos ao lado dele, ficou a nítida ideia de que eles não entenderam corretamente a proposta do Mestre Jesus. Muito provavelmente,
os conceitos que predominavam naquela época estavam ainda muito vibrantes em suas consciências, fazendo com que eles não conseguissem enxergar que o papel de Jesus era outro e que eles, certamente, não estavam sequer preparados para segui-lo. E de uma certa maneira, mais do que brilhante, Jesus novamente destaca a questão daquele que se eleva e que será rebaixado, pois quando afirma que ele, Jesus, não tem a competência de definir quem sentará à direita ou à sua esquerda, já que isso é uma prerrogativa divina. Ele, nesse ponto, mostra toda a sua pequenez diante do Pai. Pensem em Jesus, um espírito mais do que elevado, nos ensinando, nesse caso, através dos seus próprios exemplos. Naquele momento, quem era considerado o maior diante de todos? Era ele, né? O próprio Jesus. E, no entanto, ele segue o princípio da ordem, se colocando como menor diante da grandeza do Pai. Bem, continuando com a interpretação, vamos ressaltar ainda que naquele tempo o Império Romano exercia forte pressão sobre o povo, controlando tudo pela força das armas, cobrando impostos e taxas, concentrando riquezas, poder nas mãos de poucos. E quando os outros discípulos manifestaram certa revolta contra aqueles dois, Tiago e João, Jesus deixou claro que se agissem daquela forma, se revoltando, eles estariam se igualando aos poderosos romanos. Ele fez essa comparação, essa analogia. Naquele instante, Jesus chamou todos eles e disse: entre vós não deverá ser assim. Naquele momento, Jesus ensinou que é através do servir que conseguiremos nos tornar grandes. Servindo, o homem conseguirá anular os privilégios e as rivalidades, conseguirá também eliminar os pensamentos da ambição pessoal, dos nossos interesses próprios. Esta passagem do Evangelho expõe uma das mais preciosas lições trazidas por Jesus, que é o verdadeiro espírito de servir. Não devemos nos comparar uns aos outros tentando definir se somos melhores ou piores. Não podemos permitir que sejamos conduzidos pela inveja a transformar a nossa vivência numa competitividade baseada na vaidade, na presunção e nas formas negativas do orgulho. Ao contrário disso, devemos seguir o ensinamento de Jesus, nos colocando humildes, tendo sim como ambição a vontade genuína de servir, com amor e por amor, sem esperar nada em troca. Dessa forma, sim, estaremos caminhando ao encontro da nossa felicidade plena e verdadeira. Bem, e assim chegamos em nossa terceira máxima, que explicará de forma mais direta o título do tema que estamos apresentando, que, repito, aquele que se eleva será rebaixado. E para podermos melhor comentar, seguiremos a leitura da parábola dos primeiros lugares registradas no Evangelho de Lucas, capítulos 14, versículo 1 e 7 e 11. Vamos a ela. Tendo Jesus entrado na casa de um dos principais fariseus para ali fazer a sua refeição, notou como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa e propôs a eles a seguinte parábola: quando fores convidado por alguém para um casamento, não te sentes no primeiro lugar, para não ocorrer que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, aquele que te convidou venha até vós e te diga: dai o vosso lugar a este, e então vós irá envergonhado ocupar o último lugar. Em vez disso, quando fores convidado, vai ocupar o último lugar,
para que, quando aquele que te convidou chegar, te diga: meu amigo, senta-te mais para cima. Então isso será para ti uma honra diante de todos os demais convidados, pois todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Assim como as máximas anteriores, Jesus mais uma vez nos aconselha a prática da humildade e do desprendimento em tudo o que fizermos e onde quer que estejamos. Portanto, cultivar a humildade irá nos impulsionar a alcançar uma das características do verdadeiro cristão. Mas essa humildade, ela precisa vir do coração e não apenas de aparência. É muito comum confundir humildade com demonstrar ou aparentar uma presença, digamos, reservada ou mesmo introvertida. Ser humilde não é sinônimo de pobreza e muito menos de subjugação. Não precisamos ser pobres ou não ter conhecimentos intelectuais para sermos humildes. A humildade não é uma condição, a humildade é sim um valor. Humildade é bom senso. Ninguém é expert, conhece muito de tudo. Nós podemos saber muito sobre muitas coisas, mas não sabemos muito de todas as coisas. Humildade é bom senso se conseguirmos perceber que precisamos uns dos outros e que não conseguiríamos viver sozinhos. Ser humilde é saber dividir conhecimentos e experiências, crescendo juntos e fortalecendo, sobretudo, aqueles que mais necessitam. Humildade também é respeito e possui a capacidade da inversão de valores. Humildade é respeito quando aquele que é grande de conhecimento está predisposto a ouvir aquele que ainda é pequeno, pois acredita piamente que sempre há algo possível de ser aprendido. Humilde é aquele que sabe que não sabe tudo, que aprende e consegue ajudar no seu próprio desenvolvimento e também no desenvolvimento dos outros, sem querer méritos ou recompensas por isso. Quando assumimos a atitude de querer ocupar os primeiros lugares, como foi dito nessa parábola, ou os principais lugares, nós nos igualamos àqueles que querem ostentar a grandeza, ocupando posições de destaque, atraindo para si os holofotes, as maiores atenções. Jesus deixa bastante evidente a necessidade de termos um comportamento de humildade nos registros dos evangelhos de Lucas e Mateus que apresentamos até aqui. Mas diante de todas as informações que trouxemos, será que ocupar os primeiros lugares é um ato errado? Certamente que não. Entretanto, se tentarmos chegar até lá, no primeiro lugar, sem desprezar ou sem prejudicar os outros, pensando somente em nós mesmos de forma egoísta. Ou seja, não cultivar o egoísmo. Este é mais um recado trazido por esta parábola. Quando alguns irmãos normalmente se antecipam em querer assegurar os primeiros lugares, ou os principais lugares, em determinados casos através até mesmo de comportamentos e atitudes inadequadas, são na sua essência verdadeiros egoístas. Nestas horas eles se preocupam apenas em conseguir alguns minutos de glória e exaltação, esquecendo e menosprezando os irmãos que estão à sua volta. Para eles não existem nem o desejo e nem o sentimento de servir ao próximo, que é um dos maiores ensinamentos que o nosso irmão Jesus nos trouxe, como já destacamos. Por meio de diversos registros descritos no Evangelho, como também em incontáveis psicografias, a doutrina espírita nos ensina que são necessárias várias e várias encarnações para que aprendamos os verdadeiros valores contidos nas leis divinas.
É certo que aqueles irmãos que ainda hoje colocam-se diante dos demais com ar de arrogância, de superioridade, orgulhosos e vaidosos, poderão tomar o lugar daqueles a quem rotineiramente desprezaram. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, há um relato no capítulo 2, psicografado pelos espíritos superiores, que trata deste tema e que achei muito pertinente trazê-lo para essa leitura. Ele diz mais ou menos assim: uma rainha viveu uma encarnação baseada na vaidade, no orgulho, no egoísmo, na ostentação, se preocupando apenas em exaltar, em ostentar a sua posição social. Afinal de contas, era uma rainha e, claro, menosprezar aqueles que a serviam. Após algum tempo, como qualquer outro espírito, ela desencarnou. E chegando lá ao mundo da erraticidade, ainda sem entender muito bem o que havia acontecido, ela sentiu-se desiludida e completamente humilhada, pois não fora recebida como uma rainha soberana no reino dos céus. Ela queria que fosse recebida da forma como ela havia vivido até então. Tempos depois, ela conseguiu enxergar vários daqueles espíritos que eram seus subordinados, seus subalternos, que desempenhavam tarefas de pequena importância, eram serviçais. E para sua grande surpresa, e por que não dizer grande decepção, aqueles espíritos estavam num nível acima, num nível superior ao dela. Aliás, bem acima. Ela, depois de muito pensar e entender a razão daqueles insignificantes, como ela chamava, sem sangue nobre, estarem numa posição mais privilegiada do que ela, percebeu que no mundo dos espíritos, aonde é o verdadeiro mundo nosso, os valores são outros. Lá, os espíritos são medidos pelo bem que fizeram aos seus irmãos enquanto estiveram encarnados, e não pelo valor dos bens materiais que conseguiram acumular, ou provavelmente nesse caso da rainha herdar, né? Até mesmo pela posição hierárquica que ocuparam. E nesse sentido, há também uma frase atribuída à Madre Teresa de Calcutá que retrata muito bem essa situação. Abre aspas. Deus não perguntará quantas coisas boas você fez na vida, e sim quanto amor você colocou naquilo que você fez. Ou seja, não basta apenas para nós fazermos as coisas boas, embora já seja um bom começo fazer somente coisas boas, mas é preciso fazer com o amor, com a vontade e o prazer de servir, de ajudar. E o que devemos fazer para alcançarmos, então, os primeiros lugares, sem usar do caminho mais fácil, dos atalhos da vida? Precisamos, sim, estar atentos aos nossos comportamentos e às nossas atitudes, buscando nos ensinamentos de Jesus, com toda a humildade, o aprendizado. E servir ao próximo é um outro preceito que nos salta aos olhos nestas máximas que acabamos de ler e que nos ajuda também a nos afastar do egoísmo, do exclusivismo, do orgulho e da presunção. A doutrina espírita ou espiritismo, ele vem confirmar essa teoria pelo exemplo, ao demonstrar que os grandes no mundo dos espíritos foram os pequenos enquanto estavam na Terra. Foram aqueles que se humilharam e que serviram ao próximo, que entenderam que a grandeza não está nas riquezas das coisas materiais que somente nos aproximam do egoísmo, da arrogância, do desprezo. Precisamos ficar alertas aos perigos do mundo material, que é um mundo que nos fascina, né, que nos atrai, e não nos deixar levar por esse fascínio dessas coisas materiais que nos afastam principalmente dos ensinamentos de Jesus. Finalmente,
as máximas que interpretamos aqui nos ensinam que podemos caminhar em busca da felicidade, observando o agir de maneira humilde e sempre com o propósito de servir a Deus, sobretudo a Deus, e também ao próximo. Façamos uma reflexão sobre as nossas atitudes e os nossos comportamentos do dia a dia. Sempre é tempo de mudar o rumbo do nosso roteiro. Bem, meus caros irmãos, estamos chegando agora aqui ao fim dos nossos comentários. Vamos então pedir a Deus que nos auxilie na construção de uma base moral sólida, permitindo que façamos as nossas melhores escolhas no dia a dia de nossas vidas. Vamos rogar por força e coragem para sermos humildes, fugindo do orgulho e do egoísmo. Que possamos sim nos movimentar no serviço edificante do bem, pela prática da caridade, amando a Jesus na pessoa do nosso próximo. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, como disse na abertura, sempre iniciamos e encerramos as nossas atividades com uma prece. Então vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, vamos mentalizar os bálsamos de luz e de amor que os Espíritos amigos estarão jorrando sobre nós enquanto oramos, pedindo ainda que estes bálsamos sejam também levados, sejam também jorrados para toda a humanidade que tanto necessita. Pai de infinito amor, de infinita bondade, Pai de infinita justiça. Mestre Jesus, nosso irmão maior, governador do nosso planeta, queridos espíritos superiores e amadas falanges espirituais que estão sempre em nosso auxílio. Todos nós juntos, louvando a Ti, Pai Criador, agradecemos pela vida, pela harmonia, por toda a energia positiva que recebemos, mas sobretudo por nossa saúde física, mental e espiritual. E rogamos, Pai, que todas essas bênçãos se multipliquem e sejam levadas aos nossos familiares, nossos vizinhos, amigos e todos os irmãos dessa grande família universal. E assim, humildes e felizes, pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para encerrarmos o encontro de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Queridos irmãos, chegamos ao fim de mais uma apresentação. Agradecemos a todos pelo carinho de sempre, pela paciência. Esperamos que vocês estejam aqui no nosso próximo encontro. Fiquem todos com a paz de Jesus em seus corações. Graças a Deus, viva Jesus e até breve.